É isso aí, 2 de março de 2026, estamos no 5º ano e no 7º dia desde o início da invasão total. Bem-vindos ao relatório de situação. Hoje abordaremos ataques mútuos, ganhos territoriais, danos a instalações importantes e queixas no exército russo. Então, como sempre, será muito interessante e em parte também muito divertido. Aliás, se você faz parte dos espectadores que têm a possibilidade de impulsionar os vídeos, faça isso também. Isso realmente tem um enorme impacto no algoritmo. Nem todo espectador pode fazer isso. Apenas alguns espectadores podem fazer isso, que o YouTube seleciona aleatoriamente. E já podemos ver aqui ao fundo quais efeitos essas coisas podem ter, o que, é claro, beneficia muito o canal. Fique à vontade para fazer isso quando quiser. Você pode impulsionar vídeos até 3 vezes ao mês. Fevereiro terminou de forma notável. Pela primeira vez em anos, a Rússia não obteve ganhos territoriais. Os avanços ucranianos no sul provavelmente superaram numericamente os pequenos progressos russos em outras áreas da frente, ultrapassando-os ligeiramente em fevereiro. Pela primeira vez desde a ofensiva de Kursk, a Ucrânia recuperou mais território em um mês do que a Rússia conseguiu conquistar em toda a linha de frente no mesmo período. Para os 3 meses de inverno, Sifatzyrsk estima as perdas russas em um total de 92.850 mortos e feridos, uma média de 1.031 por dia. Ainda assim, é importante ressaltar que, na maioria dos trechos da linha de frente, as forças russas continuam formalmente com a iniciativa. Sem avanços operacionais ou ganhos territoriais relevantes nos últimos meses, os combates permanecem táticos de ambos os lados. 3 posições elevadas russas, especialmente na direção da ofensiva local ucraniana, sendo elas as elevações 134, 167 e 161, continuam bloqueando um avanço mais profundo das forças ucranianas. Lembramos que os ucranianos estão tentando aqui alcançar novamente essa antiga linha. Lá existe uma vala antitanque bastante grande. Aqui também deveria haver uma barreira antitanque e uma linha de dentes de dragão. Essas posições foram perdidas pelos ucranianos em setembro. Eles agora tentam empurrar os russos para trás até conseguirem retomar e manter essas posições. Mas não se pode falar aqui de um avanço rápido. Vemos que eles conseguiram conquistar algumas localidades, mas desde então avançaram muito pouco. Principalmente essa elevação 134 que fica aqui perto de Rivne. Ela é extremamente forte para os russos. A elevação 134 é esta aqui. A elevação 134, que é esta aqui em Rivne, que é esta aqui. A elevação 134, que é esta aqui perto de Rivne. Provavelmente amanhã, no mais tardar depois de amanhã, teremos as geolocalizações nessas localidades, se realmente aconteceram lá. Aqui deve ser principalmente a 110. A Brigada Mecanizada fez a maior parte do trabalho. Como eu disse, a 95ª está atacando a colina pelo lado nordeste. As linhas de defesa russas estão principalmente voltadas para o nordeste, enquanto a 110ª, a brigada ataca aqui mais ou menos pela retaguarda, e ainda por cima próximo a um corpo d'água. Enquanto eles confirmam que os ucranianos conseguiram se estabelecer aqui, vemos aqui uma pequena tentativa de contornar as 2 localidades. E você sabe o que acontece quando a elevação 134 é conquistada. Porque se essa elevação estiver sob controle ucraniano, isso abre o caminho para Uzbenivka. E Uzbenivka é praticamente o portão de entrada para as antigas posições. Do lado russo, o exército dentro da Ucrânia ocupada é composto por soldados profissionais, voluntários, que também são chamados de soldados contratados, e forças mobilizadas. Porque no início da guerra houve uma grande mobilização parcial, na qual cerca de 350 mil homens foram recrutados contra a sua vontade para compensar as perdas na linha de frente em uma guerra mal planejada.
Desde o início, eram vistos como um bloco separado nas forças de ataque russas. Havia basicamente aqueles que se voluntariaram, havia aqueles que já tinham um relacionamento com o Ministério da Defesa antes, ou seja, um contrato. E claro, havia aqueles que foram recrutados e eles também eram tratados como um bloco separado. Eles tinham seus próprios regimentos. Eles tinham seus próprios batalhões, nos quais eram incorporados, tinham seus próprios pelotões e não eram espalhados por todas as forças de greve. Muitos deles, porém, lutam desde então sem verdadeira rotação e são tratados quase como cidadãos de segunda classe, sem perspectiva clara de dispensa. Blogueiros militares próximos ao sistema dizem que quase todos os mobilizados foram pressionados a assinar contratos regulares de tempo determinado. A mensagem foi, como tantas vezes, clara: assine ou então morra no próximo ataque de assalto. Com isso, na prática, desaparece para os mobilizados a mensagem muitas vezes clara: pois quem assina um contrato perde qualquer perspectiva de uma desmobilização automática após o fim da guerra. Hoje, soldados contratados podem ter o contrato prorrogado unilateralmente pelo Ministério da Defesa, independentemente da duração. Isso não se aplica aos soldados mobilizados nos primeiros meses da guerra. Ou os novos recrutas não são mais suficientes em quantidade e qualidade, ou as perdas estão ocorrendo mais rápido do que podem ser integradas. Essa é uma questão. Um baixo sucesso. As perdas consomem. Podem ser integradas. Porque quando você vende ao seu povo, por eras que a guerra está indo muito, muito bem. E teoricamente amanhã você já estaria em Kiev, ou ainda melhor, em Berlim. Mas depois de 1469 dias, teria que mobilizar novamente. Então, meus caros espectadores, até mesmo os tolos perceberiam que talvez as coisas não estejam indo tão bem assim. E isso seria um problema muito, muito grande para o Kremlin. Desde o início de fevereiro de 2026, ocorre uma difícil batalha de posições com muitas perdas em Vesnir Terça, cerca de 10 quilômetros a noroeste de Brüderl-Pole, neste local. Forças do 5º Exército Russo, do Grupo Vostok, especialmente elementos da 127ª A. Divisão de Fuzileiros Motorizados, aqui representada pelo 114º Regimento de Fuzileiros e pela 60ª. A Brigada de Fuzileiros Motorizados, que está um pouco mais ao sudoeste, tenta romper a defesa da 5ª Brigada de Assalto Ucraniana, que é apoiada pelo 1º Batalhão do 225º Regimento de Assalto. O local, é claro, não é um ponto de conflito aleatório. Ele faz parte do sistema de defesa ucraniano ao longo do rio e protege as rotas de abastecimento localizadas ao norte. Essas são as principais rotas de abastecimento de retaguarda do 20º Corpo em Brüderl-Pole. A expansão começou cedo. Em setembro de 2022, já foram construídas as primeiras fortificações de campo. Na primavera de 2024, construíram pontos de apoio reforçados em Krenchny e ao nordeste. Ao sul, construiu-se um fosso antitanque contínuo, visível no mapa até a borda norte de Chelene, depois complementado com dentes de dragão e obstáculos de arame. Nas faixas de floresta ao redor, provavelmente também foi criada uma rede densa de bunkers de terra e posições de infantaria. A ofensiva russa, porém, começou com a tomada de Svatio-Petrivka, que é este local aqui em cima, no campo avançado oriental, imediatamente ao sul do trecho ucraniano do fosso antitanque, que se estende exatamente por aqui. Antes, ocorreram ataques aéreos com bombas planadoras, forte bombardeio de artilharia, foguetes e uso de sistemas TOS com munição termobárica. Esse apoio de fogo acompanha os ataques até hoje. Os combates se concentram basicamente em dois eixos. Ao norte, na região da elevação 153, o 114, o Regimento de Fuzileiros Motorizados, ataca. Ao sul, forças do 60 tentam avançar. A brigada avança gradualmente para o oeste ao longo do vale e tenta repelir as unidades do 200 e 25º Regimento de Assalto. Nos últimos dias, o vilarejo de Hirk caiu nas mãos dos russos
como podemos ver aqui no mapa. Também temos veículos russos marcados pelos alfinetes azuis. O combate é claramente uma guerra de desgaste. Apesar da intensidade dos ataques, os avanços são mínimos e muito disputados. Aqui há um ponto fortificado, projetado para boa defesa. Consequentemente, a tentativa de romper essas posições é lenta e causa muitas perdas. Não há perspectiva de fim rápido nos combates, lembrando a situação dos ucranianos citada antes, mas ao contrário. Em Novorossiysk, no Mar Negro, ocorreram várias explosões, após as quais um terminal de petróleo pegou fogo. A área, assim como partes da infraestrutura portuária, aparentemente também foram atingidas pelos incêndios. Canais russos relatam simultaneamente a presença de drones ucranianos ativos na região e confirmam movimentos aéreos correspondentes. O vídeo aqui também mostra um impacto. Novorossiysk não é um porto comum, mas um centro das exportações de energia da Rússia e vital para operações militares e logísticas no Mar Negro. Os combates no Irã elevam os preços do petróleo, o que teoricamente favorece a Rússia. Por isso, é provável que haja novos ataques ucranianos a instalações de petróleo, como já ocorreu. Acertos nessa área têm duplo efeito. Interrompem a movimentação de petróleo e sobrecarregam a infraestrutura portuária e de abastecimento. Seguiremos falando do mesmo porto. Em imagens de satélite de 11 de fevereiro, ainda é possível ver claramente as barreiras que os russos construíram após o ataque a um submarino da classe Kilo por um drone subaquático. Nas imagens de 28 de fevereiro, as barreiras já sumiram. A água em frente ao porto afetado está novamente livre. Essas barreiras flutuantes dificultam ataques de drones marítimos a navios, áreas de atracação ou infraestruturas críticas como terminais de petróleo. A remoção delas pode ter vários motivos: reestruturação da segurança, realocação para outros locais de navios, problemas técnicos ou simplesmente a avaliação de que a ameaça imediata é menor do que se pensa. Agradeço aos assinantes, membros do canal, equipe do algoritmo e especialmente ao Tenente Coronel Henneck, Sila, Dietrich, Fred e Meyerhofer. Inscrevam-se, curtam e comentem. Até o próximo relatório diário.